Irmãos e irmãs, celebramos o 18º domingo do tempo comum. E Deus nos alerta que devemos tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Esta loucura que Jesus acaba deixando escapar na parábola que ele conta, é a loucura de um mundo que entende as coisas e tudo aquilo que neste mundo existe como um fim e não como um meio. Quando se olha para as coisas materiais, quando se olha para as realidades carnais deste mundo e dá a elas um sentido além daquilo que elas têm, isso é loucura. Essa é a maior loucura do homem. E isso começa a se tornar o dínamo, o motor que move e que leva as pessoas a viverem e a quererem e a buscarem e a conquistarem e nunca se sentirem satisfeitas, completas e preenchidas. Eu dizia isso na missa pela manhã hoje, uma frase de São João Crisóstomo, que já anotei lá em casa porque isso vai dar uma meditação para alguns dias. Quem não busca Deus acima de todas as coisas, acaba buscando tudo e no fim não encontrando nada. Quem não busca Deus acima de tudo, acaba buscando por tudo e no fim não encontrando nada. Compreender, queridos filhos, que o problema nunca está no ter, nunca está na riqueza, nunca está nos bens, nunca. Isso não é problema. Não é loucura querer, não é loucura possuir. A loucura está em fazer disso o sentido e a razão da vida. Em colocar nessas coisas que passam, em fazer destas coisas passageiras, momentâneas, que se acaba, que a traça corrói, que o ladrão rouba, como diz nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, colocar nisso a razão de tudo. Fazer disso o motivo pelo qual se vive ou pelo qual se busca viver uma vida. Isso é uma grande loucura. E aí de repente não é difícil nos encontrarmos ou encontrarmos pessoas que podem até ter de tudo e mais um pouco, mas acabam não tendo o mais importante, um sentido, uma razão, uma motivação, uma satisfação. É preciso sermos alertados hoje pela palavra de Deus. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes na primeira leitura que nós ouvimos. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Isso aqui é a descrição de um ser humano que não encontra sentido na vida. É uma vida tão ocupada, é uma vida tão agitada, é uma preocupação tão grande com tudo, e um acordar e um trabalhar, um ir dormir, um acordar, um trabalhar, porque precisa ganhar, porque precisa possuir, porque precisa ter, mas a sua vida é um tormento, a sua vida é um sofrimento, não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue ver satisfação nas coisas e naquilo que vive. A vida é um peso. Tem muita gente que a vida é um peso. É algo difícil. Mas por quê? Porque ainda não encontrou o sentido, porque ainda não encontrou uma satisfação,
porque usa das coisas deste mundo como um fim. E de repente, as coisas deste mundo, elas estão num ritmo tão acelerado que elas passam com uma facilidade. O que hoje está no auge, o que hoje está na moda, o que hoje todo mundo quer, amanhã já não está mais. Daqui a pouco já passou. A hora que você descobrir como é que faz o morango do amor, pode ficar sossegado, já inventaram uma outra coisa. Já inventaram. Até você aprender a fazer aquele negócio, passou. A hora que você fala assim, ai, não, ó, aprendi a fazer, ó. Vai falar, aí, isso aí já ninguém gosta mais, ninguém nem quer. Enjoaram. Porque é assim. Isso está nos bens, isso está nas coisas. Isso é de hoje cedo. As heranças malditas, que geram discussão, que geram briga, que faz irmão não falar com irmão. Isso é a herança maldita. Mas de repente, se começa a se preocupar tanto com isso, e vive uma vida sem sentido, uma vida que não tem valor. Quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós nos preocupamos com aquilo que não passa, nós vamos dando um sentido sobrenatural e vamos fazendo com que as coisas passageiras desta terra, elas tenham sua utilidade, porque me aproximam daquilo que é do céu. Me aproximam, me ajudam a viver as realidades celestes. Que as coisas, elas não são o fim, mas se tornam meios. Meios para a minha felicidade, meios para a satisfação, meios para uma vida realizada, meios para me aproximar de Deus. E aí então, tudo que você tem, tudo que você conquista, se é para te aproximar de Deus, então você encontrou o sentido da sua vida. Quando o seu trabalho, quando o seu salário, quando os seus bens materiais são para te aproximar de Deus, quando ao invés de você ficar simplesmente buscando acumular, o ter mais, e é preciso tomar cuidado com isso, queridos filhos, cuidado, porque quem de muita coisa precisa por fora, é porque gera sempre um vazio por dentro. Quem busca e cria muita necessidade das coisas externas, geralmente, é porque traz um grande vazio dentro de si. E aí vai criando dependências. E aí vive simplesmente dependente de tudo e de todos. Eu já dizia isso no homilia esses dias. Sabe aquela série que tem lá no YouTube dos acumuladores? Acho que tem até na Netflix. Os acumuladores. Nossa, as pessoas guardam cada coisa, não, gente? E de repente nós nos tornamos assim. E vamos somente acumulando coisas. Por quê? Porque quando eu tiver isso, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Não, porque na hora que eu conseguir, e aí vai e trabalha, e é um trabalho honesto, e ganha o dinheiro honestamente, e junta, e guarda, e consegue. Aí consegue um iPhone 15 Pro Max. Um dia, 2 dias, e no terceiro dia, o iPhone 15 Pro Max não me fez feliz. Nossa, mas eu achei que a hora que eu tivesse, a hora que eu usasse ele pela primeira vez, a hora que eu ligasse, a hora que aparecesse o olá na frente daquela, aquilo iria
trazer um sentido, aquela luz iria brilhar na minha vida e eu ia ser a pessoa mais feliz. Não aconteceu. Não aconteceu. Não, porque a hora que aquela menina começar a responder as minhas mensagens, na hora que ela aceitar o meu convite, nossa, vai aparecer coraçãozinho de tudo quanto é lado, o meu coração vai bater muito forte, e eu vou ser o jovem mais realizado desse mundo. A menina respondeu, você saiu, fez o que devia e o que não devia, e de repente, frustrado de tudo, triste com tudo, insatisfeito com tudo, ao invés de ser a pessoa mais feliz, se tornou mais infeliz ainda. É o que acontece quando nós colocamos nas coisas e nas pessoas o sentido e a razão de viver a minha felicidade. E nos esquecemos que somente Deus pode preencher, que somente Deus pode dar o sentido, que tudo nesta terra, os bens e as pessoas, elas são meios que nos aproximam de Deus, e aí você deve buscar sim, deve querer conquistar, deve sonhar, aquela ambição boa, de um conforto, do ter algo que é bom, isso não é errado, nunca foi, desde que isso te aproxime de Deus, desde que isso te ajude a experimentar mais da bondade dEle, desde que esse bem, desde que esse material te lembre quem te deu, quem te deu coragem, quem te deu saúde, quem te deu força para poder conquistar, para poder ter aquilo que você tem. E isso te aproxima de Deus porque o faz louvá-lo, o faz agradecê-lo. E de repente aquilo que você tem se torna um meio pelo qual você se aproxima de Deus. As pessoas te ajudam a ser mais dele. Ambicionar, querer ter por perto pessoas que nos aproximem de Deus. Jovens, sei que essa semana vocês vão estar muito ocupados, porque estão voltando para as aulas e tudo mais, mas quando você tiver um tempinho, procure lá nas redes sociais, Instagram tem, no YouTube também, a vigília de oração que o Papa Leão fez ontem com os jovens lá em Roma. Eram mais de 1 milhão de jovens. E foram feitas 3 perguntas ao Papa, sobre coisas que vocês jovens vivem. Sentido, satisfação, amizade. E ouçam a catequese que o Papa fez à juventude. Usa o seu celular para aquilo que te aproxima de Deus. Em vez de ficar assistindo coisas que não presta no seu celular, assista as respostas do Papa para a juventude ontem. Uma aula sobre sentido da vida. Uma aula. E isso aproxima de Deus. E isso ajuda boas amizades. Boas amizades. Eu no domingo cheguei na minha casa realizado, depois de encerrarmos o nosso EJC. Realizado. De ver aquela bagunça santa. De uma amizade em Deus. De poder construir amizades que nos fazem abrir mão de um final de semana por causa de Deus. De querer proporcionar a outras pessoas uma experiência de Deus. Fazer com que as pessoas que estão à nossa volta, elas se tornem o motivo pelo qual eu me aproximo mais das coisas do alto. De encontrar coisas do alto no coração das pessoas.
de revelar que dentro de mim, que dentro de você, existe algo que é de Deus. E é isso que eu devo oferecer às pessoas. Jovens, cuidado para que vocês não se aproximem uns dos outros para oferecerem coisas que são desta terra. Coisas desta terra. Cuidado para que vocês não se aproximem uns dos outros para oferecerem simplesmente prazeres momentâneos, satisfações que passam. Aonde daqui a pouco um não quer olhar mais para a cara do outro. Aonde daqui a pouco acontecem as coisas, aí um acaba tendo até nojo do outro, pega quizia do outro. Usem aquilo que ao invés de criar repulsa, atrai o amor de Deus que existe dentro do seu coração. Dê daquilo que é do alto, que está dentro de você, àqueles que se aproximam. Queridos jovens, vocês estão começando cada vez mais cedo as coisas. O namoro está começando cada vez mais cedo e eu não estou aqui para julgar sobre isso. Isso não é papel do padre, isso é papel dos pais. Se os pais quiserem saber sobre isso, eu posso um dia conversar com vocês. Mas cuidado para que esta vida, o relacionamento, né, os namoricos que estão acontecendo, essas paixões que estão surgindo, não os afaste do céu, não os afaste de Deus, não se tornem sentido de vida, não se torne um motivo de viver. Quantos e quantos jovens mergulhados numa tristeza profunda porque levaram um pé na bunda. Olha, até combinou, rimou. Tristeza profunda porque levou um pé na bunda. Não sabe lidar com essas coisas, sabe por quê? Porque coloca naquela menininha, coloca naquele menininho o sentido da minha vida. A hora que ele não me quer mais, a hora que ela não me quer mais, eu também não quero viver, porque minha vida não vale a pena mais. Pelo amor de Deus, para de ser tonto. Para de ser tonto. A vida vale muito mais. E é necessário buscar esse sentido, e esse sentido está no alto, aonde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes, buscar. Queridos filhos, que nesta missa de hoje, nós tomemos uma decisão, buscar mais aquele que vale mais do que tudo, que vale mais do que todos os bens que você já conquistou e aqueles que você ainda, em nome de Deus, virá conquistar. Ele vale muito mais. Buscar por aquele que dá sentido a todas as coisas, que te dá a motivação para sair e ir para o trabalho, que te dá a motivação para poder querer um carro, para poder querer uma casa, para poder querer uma faculdade, para querer um diploma. Se o motivo for ele, este carro, essa casa, esse trabalho, esse diploma, ele se torna um meio para você ser mais de Deus. Agora, se a motivação não for por ele, essas coisas se tornam um obstáculo para você ser dele. Buscar o Senhor, buscar aquilo que é do alto, buscar aquilo que não passa, para que no momento em que nós nos aproximarmos, porque diz aqui Jesus no Evangelho, mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? É Jesus dizendo: você não vai levar nada, você não vai levar nada. Nós vamos nos apresentar diante de Deus simplesmente com aquilo que temos no nosso coração. Mais nada. Caixão não tem gaveta, vocês já sabem disso.
tudo fica. Todas as coisas permanecem aqui porque são daqui. Não compram o céu, não compra eternidade, não compra um dia de vida. Os que se informam um pouquinho mais, agora esses dias, o filho de um desses príncipes, né, das Arábias, que já estavam há um bom tempo vivendo sob aparelhos em coma, esses dias os aparelhos pararam e o filho de um dos homens mais ricos da terra, o pai não foi capaz de comprar mais um dia de vida para o filho dele. Não foi capaz. Porque nós somos finitos, porque nós somos frágeis, nós somos limitados, como a erva do campo, disse o Salmo, que de manhã floresce vicejante, mas à tarde é cortada, logo seca. A vida, ela tem o seu limite, mas tudo isso não se torna algo mal, algo ruim, se ela tem um sentido, se ela tem uma razão. Nós vamos cantar essa música agora e fazer dela uma oração. Uma oração que nos leve a buscar, uma oração que nos leve a ver o verdadeiro sentido que existe em cada coisa. E aí então, nós vamos perceber que nas coisas desta terra, nós podemos aproveitar, nós podemos ter, nós podemos usufruir conforto, bens materiais, trabalho, estudo, tudo, pessoas. Mas tudo isso só tem sentido se nos levam para Deus, se nos aproximam dEle, se nos fazem compreender que desta terra nós não levamos absolutamente nada. Queridos filhos, cuidado para que os meios não se tornem o fim. E aí de repente, quando chegar o fim de tudo, você olha para trás e diz: de que adiantou a minha vida? De que adiantou? O que restou de tudo que viveu? A única coisa que deixou: dinheiro. A pessoa era tão cheia, mas tão cheia de tanta coisa, que quando chega diante de Deus, não tem nada. E Deus diz: cadê tudo? Aonde foi parar tudo? E aí vai olhar de um lado e vai olhar do outro e diz: Senhor, eu não tenho nada. Mas e as suas riquezas? Eu te fiz tão rico, eu te fiz tão próspero, eu te dei tantas virtudes, eu te dei tanto amor. Cadê tudo isso? Não tenho, Senhor. Não tenho. Porque eu abri mão de tudo isso pelas riquezas lá de baixo, e as de lá de baixo não servem aqui para cima. Vivamos com aquilo que realmente a traça não corrói, o ladrão não rouba, e que no momento em que formos chamados, Deus não precise nos chamar de loucos, mas Ele nos acolha com um sorriso dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado pela riqueza que você acumulou nesta terra e que hoje você pode trazer ao céu. É aquilo que está no seu coração. Cantemos, pedindo a Deus a graça de o buscá-lo mais que tudo nessa vida. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Isso precisa se tornar uma decisão.
buscar, Senhor, com determinação. eu preciso mais de ti. Eu Preciso mais de ti. Eu Preciso mais de ti. meu Deus. Canta isso para Deus. Eu preciso mais de ti. Mais de Deus, muito Eu mais. preciso Mais de Deus e menos das coisas deste mundo. Eu Preciso mais de ti, meu Deus. mais que A vida, eu preciso de ti, mais que o ar. eu Preciso de ti, mais que as riquezas. eu Preciso de ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de ti, mais que o ar. eu Preciso de ti, mais que as riquezas. eu Preciso de ti, meu Deus. de ti. Preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Santo Agostinho viveu muita coisa na sua vida. E depois da sua conversão, nos seus escritos ele ensina a buscarmos o Criador de toda a criatura. O Criador. Buscar o Criador em tudo. E em todas as situações, e em todas as circunstâncias. Viver buscando Deus. Acordar e dormir buscando Deus. E com isso, ir encontrando Deus na criação. Ir encontrando Deus na criatura. Busque Deus o tempo todo. E você vai encontrá-lo nas coisas deste mundo. Você vai senti-lo nas coisas deste mundo. Nos bens deste mundo, nas pessoas desta terra, criaturas. Você encontra o Criador. Viva buscando Deus. E de repente, na hora que você menos esperar, você vai encontrá-lo numa criatura que vai te encantar tanto, que vai se tornar o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, a mulher, o homem da sua vida. Mas você estava buscando Deus. Você estava buscando o Criador e encontrou na criatura traços do Criador. Busque o Criador
e no seu trabalho, e no seu salário, e na sua casa, e no seu conforto, você vai experimentar Deus. Nas criaturas, nas coisas que passam, nas coisas finitas, nós podemos experimentar infinito, desde que o nosso coração esteja voltado, desde que a nossa atenção esteja voltada. Eu quero mais de Ti, é o Senhor que eu quero. Eu não vou me satisfazer com menos, eu não vou me preencher com menos. Ou Deus ou nada, ou Deus ou nada. E aí nós vamos aprender que as coisas deste mundo, ou elas nos dão Deus, ou elas não servem para nós. As pessoas, ou elas nos dão Deus, ou elas também não servem para nós. O que temos buscado? Porque se buscarmos as coisas deste mundo somente por aquilo que elas são, nós vamos encontrá-las, vamos perdê-las e vamos nos frustrar. Mas se buscamos Deus nas coisas deste mundo, nós também vamos encontrá-lo, e isso vai nos preencher, e isso vai nos satisfazer. De Ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. De Ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Esse é o segredo. Esse é o segredo. A criação sem o Criador, ela é apenas algo passageiro. Mas o Criador de toda a criação, isso é eterno. Isso é para o céu. Isso é para além dessa vida. Olhemos para tudo que é criado e aprendamos: o que é criado passa, o que é criado acaba, o que é criado morre, o que é criado se parte, mas o Criador de todas as coisas, esse não passa, e é por esse que devemos buscar. Deus é a maior riqueza de um ser humano. Deus é a maior riqueza. Alguém que tenha tudo sem Deus é tão pobre, é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. A única coisa. A maior riqueza é ter Deus. Pais, queridos pais, se preocupem em deixar a maior riqueza para os seus filhos. Deus seja a sua maior herança. A fé seja a sua maior herança para os seus filhos. O mais, não se preocupe, eles conquistam. Eles conquistam. Porque quem tem Deus tem tudo.